Fala galera do Sul Global, tudo bem com vocês? O InSérie está chegando com mais um vídeo nessas produções do Conecta. E aí, quer ficar ligado e se inteirar sobre todos os temas que a gente está debatendo aqui? Então fica aqui que hoje a gente vai falar sobre relações internacionais e sustentabilidade. E a gente tem uma convidada mais que especial para debater esse tema com a gente. Então roda a vinheta e bora para mais uma novidade do InSérie. Olá, tudo bem? Se você é do curso de Relações Internacionais ou se interessa muito pela temática, bem-vindo a mais um vídeo do InSérie. Caso você tenha caído de paraquedas por aqui, fica com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é Relações Internacionais e Sustentabilidade. Eu sou o João Pedro, membro do InSérie UFABC, e hoje estou aqui representando o Projeto Conecta. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre relações internacionais e sustentabilidade. Para isso, a gente tem uma convidada mais que especial, a Camila Chabar, que é coordenadora regional de desenvolvimento de baixo carbono para o Secretariado da América do Sul do ICLEI. Camila, primeiro eu gostaria de começar agradecendo a sua presença aqui. É um prazer falar com você, que é super experiente na área de sustentabilidade, também graduada em Relações Internacionais e topou o nosso convite para bater um papo e depois expandir um pouco as perspectivas dos alunos e alunas de RI sobre a temática de sustentabilidade. Eu queria começar perguntando para você, e se você puder nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou no ICLEI, desde a sua graduação e por onde você passou. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui podendo conversar com vocês e passar um pouco dessa experiência de como que é o curso de Relações Internacionais nessa área, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou internacionalista e ainda assim trabalho numa área super técnica, bem relacionado com mudança climática, né? É uma parte da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é bem ampla, então é uma parte super técnica da sustentabilidade, mas a minha graduação base é Relações Internacionais. Bom, eu me formei em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Logo depois eu acabei me inserindo no setor privado, trabalhava numa papeleira, né? E ela tinha uma área de mudança climática especificamente. Ela tinha área de sustentabilidade, mas ela tinha área de mudança climática. Foi aí que eu comecei a me apaixonar. Eu já era super ambientalista, mas foi aí que eu comecei a me apaixonar por essa área em específico. E depois eu passei para uma outra empresa grande, uma multinacional, na área de relações governamentais, que é uma área também bem grande para o público de relações internacionais, essa área institucional, governamental, dentro das empresas, mas que tinha uma forte parte assim, de sustentabilidade. Então, todas as negociações governamentais eram baseadas em critérios de sustentabilidade, licenciamento ambiental, licenciamento para incentivos fiscais, sempre baseado em sustentabilidade. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para a administração pública, onde a gente também tem um espaço bem grande, em quase todas as áreas, né, da administração pública. O internacionalista, ele tem essa formação aí bem ampla, né, bem diversificada, então a gente consegue andar por essa administração pública em geral. Eu tive uma oportunidade de assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de uma cidade no interior de São Paulo. A experiência foi super rica, foi super interessante, tanto no meu pessoal quanto na minha carreira, e me trouxe uma visão do outro lado da mesa, né? Então, eu tinha visto a visão do lado do setor privado, como o setor privado enxergava o timing, os processos do setor público, e aí agora eu estava do outro lado da mesa, né? Como que o setor público enxergava que o setor privado poderia tanto apoiar e o que também se esperava, né? O que o setor público espera do setor privado, né? Então foi uma experiência super interessante por 3 anos. E aí depois eu tive a oportunidade para levar essas duas experiências para um âmbito internacional, que é onde eu estou hoje no ICLEI. O ICLEI é a maior rede global de governos locais do mundo. O ICLEI é a voz dos governos locais nas discussões internacionais de mudança climática. O Acordo de Paris, a gente está falando de nações, né, das partes, né, nações tendo metas. Mas essas nações elas só vão alcançar essas metas de sustentabilidade, essas metas de mudança climática aqui especificamente, se elas levarem em conta o que acontece nos governos locais. Afinal de contas, a gente mora em cidades, a gente não mora em estado, em nação. Isso é uma estruturação política, mas a gente realmente mora em cidades.
Então, eu consegui levar essas experiências para o ICLEI, e aí hoje eu coordeno todos os projetos relacionados com desenvolvimento, com planejamento urbano sustentável das cidades, no Cone Sul, na América do Sul, para essa instituição, para essa rede que é o ICLEI. Nossa, que legal, que legal. Um pouquinho, eu acho que brilha os olhos de toda e todo internacionalista, né? Quando a gente vê uma experiência tão ampla, né? Então a gente debate muito na faculdade, né? Poxa, que legal um cargo no setor público, um cargo no setor privado, quem sabe no terceiro setor, né? E aí a gente vê alguém que passou por tanto, acho que é uma experiência, assim, uma bagagem muito legal. Camila, você mencionou bastante, né, como sustentabilidade ela é ampla, né, a gente não pode tratá-la como uma única vertente, né, a gente tem várias coisas. E eu queria falar um pouquinho agora mais sobre o enfoque que sustentabilidade tem ganhado, né. Primeiro que os debates sobre sustentabilidade, eles têm se tornado cada vez mais amplos, e a gente tem aí a opinião de especialistas, ou toda a sociedade civil como um todo, ela tem debatido, né. A gente sabe que internacionalmente, né, falando de um viés de relações internacionais, a ONU, através da Agenda 2030, defende diferentes vertentes, né, da sustentabilidade, está fomentando essas ações cada vez mais. Como você, né, como profissional da área, tem enxergado esse aumento do engajamento pelo tema de sustentabilidade? Sim, a gente está passando por um processo onde o conhecimento de sustentabilidade e o interesse está chegando nas pessoas comuns, né, digamos assim, que são as pessoas que não lidam diretamente com sustentabilidade, né? Isso é um super ganho de importância para o tema, porque a gente está discutindo, e também de cobrança popular, tanto quanto relacionado com o comércio. Então, hoje as pessoas querem saber como é que foi feito aquele produto, né? Aquele produto foi feito com trabalho escravo? Aquele produto foi feito com impactos ambientais, veio a partir de desmatamento? As pessoas estão mais interessadas, né? Recentemente saiu uma pesquisa, inclusive, do brasileiro, e o brasileiro a maioria do brasileiro tem sim interesse em saber da onde está vindo esse produto, como que ele está sendo feito, e também as ações governamentais. Então, também a nossa cobrança, né? Quando a gente vai nas eleições, isso ainda não se refletiu na pauta política, mas existe cada vez mais esse entendimento de que se você tem esse interesse, a hora que você vai escolher o seu candidato, você precisa ter minimamente entender o que ele está falando de sustentabilidade e de meio ambiente, né? E do social, porque é isso, sustentabilidade são 3 braços, social, o econômico e o meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de que não, você não precisa deixar de crescer economicamente para você ter uma preservação da natureza e para você também preservar os direitos sociais das pessoas e das comunidades que estão envolvidas naquilo ou naquele território. A sustentabilidade engloba tudo isso, assim. Não vejo como alguém pode ser contra isso, porque a gente está realmente falando de todas as áreas e sim, há esse aumento. A Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se você for ler, eles abrangem tudo isso, né? E eu acho que abrange também uma questão muito interessante, que é a justiça climática. Hoje a gente sabe, estatisticamente, né, que os grupos mais humildes, né, as pessoas mais humildes, e aí isso envolve etnia, isso envolve cultura, isso envolve gênero, isso envolve todos os grupos de exclusão, né, que a gente chama, eles sofrem mais com as consequências climáticas, né, os impactos negativos da mudança do clima que a gente já está vivendo, né, a gente já vive o impacto da mudança climática. Eu acho que isso também veio a aumentar o engajamento e o interesse das pessoas nisso. Então, quando a gente está falando aí de chuvas torrenciais, né, no meio de uma cidade como, por exemplo, Belo Horizonte, que sofre todos os anos com chuvas torrenciais, ou quando a gente está falando de Recife, que foi elencada a 16ª cidade que mais sofre com as consequências negativas da mudança do clima do mundo. É uma lista mundial, Recife é uma das cidades, com o avanço do mar, né, com deslizamentos de terra, tudo isso é mudança climática. A gente está falando de um território que não foi planejado e adaptado às consequências da mudança do clima. E as pessoas estão vivendo isso, né? Elas estão enxergando que isso está impactando a rotina delas, né? Quando elas estão lá no meio do trânsito, a poluição está na cara delas, ou que elas demoram 2, 3 horas, né? As grandes metrópoles, isso aí não é mais uma realidade de São Paulo, isso é uma realidade de qualquer metrópole, qualquer cidade grande do Brasil. Demora 1, 2 horas, às vezes, para você chegar em algum lugar, chegar no aeroporto, chegar, enfim, né?
isso está impactando a rotina das pessoas. Então, isso eu acho que também ajudou a aumentar aí o engajamento e o interesse das pessoas em entender o que é sustentabilidade, né? A questão do plástico, então, toda aquela campanha do canudinho que mata a tartaruga, aquilo ali é um pedacinho do problema todo do plástico, da divisão de resíduos dentro da nossa casa, do seco, né? Da reciclagem. E isso é toda uma estrutura econômica também, né? Recicladores, catadores, cooperativas, isso é todo artesanato baseado naquilo, é todo um esquema econômico também, né? Economia circular, então todos esses temas eu acho que estão engajando porque as pessoas estão sentindo na pele, na rotina delas, de que não dá mais para a gente ter tanto autoridades políticas, autoridades, lideranças comunitárias, quanto as empresas trabalhando e fazendo a gestão das coisas deles lá e não pensar nesse assunto mais, na Agenda 2030. Né? Que legal. Acho que faz muito sentido essa ligação de quando a gente vê de que, de fato, tem que estar mais próximo das pessoas, de cada um, quando você mencionou, né? As pessoas moram nos municípios, tem que atingir os municípios para que elas percebam que o problema é relevante. E aí a gente tem aquele efeito reverso, né? Que você passa a ter uma cobrança muito grande da sociedade civil para a solução desses problemas, né? A gente sabe que boa parte dele passa pelos nossos líderes políticos. Eu Queria falar... sempre falo, desculpa, não queria te cortar, já, mas queria só Imagina. dar essa finalizada. Eu sempre falo no meu canal que eu tenho no Instagram, que a gente tem dois poderes muito importantes. A gente como cidadão, como consumidor, e isso é qualquer um, uma pessoa formada, uma pessoa não formada, qualquer um, que é o poder do voto. Esse é um poder, é legítimo, é nosso, a gente tem esse poder. E o poder do consumidor, a gente escolhe o que compra. Quando a gente escolhe o nosso produto, a gente passou uma informação para o mercado. A gente passou a informação de que tudo bem ele me dar um produto baseado em trabalho escravo, tudo bem vir com um monte de plástico, tudo bem vir, ou não, eu quero orgânico, eu quero natural. Então a gente passa essa informação. Esses dois poderes são nossos por direito, por nascença. Nós temos esse poder. Então, utilizá-lo bem como indivíduos, independentemente da onde a gente está ou do que a gente faz, eu acho que é a grande mudança, é o grande clique, sabe? Que legal. Exercer de fato direitos que são democráticos, conquistados a partir de muita luta, né? Que a gente de fato não pode abrir mão e está dentro desse debate sobre sustentabilidade, sem dúvida, né? Por que não falar de democracia também quando a gente fala dos cursos de RI, né? A gente sabe o quão amplos os cursos de RI são, talvez em muitos casos novos no Brasil, né? A área de relações internacionais enquanto campo de estudo, a gente sabe que tem uma abordagem totalmente, uma visão, né, interdisciplinar, e a gente aborda diferentes temáticas. Eu queria saber de você, Camila, de que forma você acredita que a sua graduação em relações internacionais te ajudou a liderar e trabalhar com projetos relacionados à sustentabilidade? Que legal essa pergunta. E basicamente é isso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma internacionalista, que a minha formação de base é relações internacionais. Por quê? Porque ela me deu. Eu acho que a faculdade, para além de te dar uma profissão, ela te dá uma amplitude, uma visão de mundo, né? Isso vai em qualquer profissão. E quando a gente tem um viés numa faculdade de biológicas, numa faculdade de exatas ou em algumas outras de humanas, você tem aquela visão daquela faculdade. E RI te dá uma visão tão ampla, te dá uma visão de tanta coisa, né? Assim, você pode muito bem trabalhar num setor, numa farmacêutica, sendo um internacionalista, fazendo advocacy com comunidades, entende? Você vai adquirir aquele conhecimento. Então, a faculdade de RI, ela te abre uma visão e, assim, eu falo uma prateleira de opções que são quase infinitas. Você consegue se especializar em quase todas as áreas a partir daquele conhecimento, levando aquele conhecimento, né? Então, o entendimento do ser humano, como ele se comporta, uma negociação entre dois, nações diferentes, culturas diferentes, isso pode ser utilizado em qualquer processo, inclusive processos internos e domésticos do Brasil, entre governo e ONG, entre imprensa, mídia e um setor privado, uma empresa, entre uma administração pública e uma comunidade. Ou seja, é tão variado. E aí, eu acho que isso casa muito com exatamente a visão de sustentabilidade.
quando a gente está falando de sustentabilidade, de novo, né, a gente não está falando de vamos plantar um monte de árvore. Não é isso. É parte, e é uma partezinha, né? A gente está falando de como a gente faz um progresso econômico para que as pessoas tenham dignidade, capacidade de se sustentarem. Isso é sustentabilidade também, né? Como que isso atende, como que a gente consegue fazer isso, mas atendendo às necessidades atuais, preservando as necessidades de gerações futuras. Gerações futuras vão precisar de recursos naturais, né, com qualidade, porque é isso, vai ter água, mas vai ter água poluída, então não adianta, né? Então, como que a gente utiliza os recursos agora para os recursos no futuro, de forma que as pessoas cresçam, sim, né? De forma que as pessoas consigam trabalhar, tenham o seu lucro, e envolvam a sociedade, a comunidade ali ao redor. Então, eu acho que a visão de RI traz essa visão de sustentabilidade no seu core. O que é, como que a gente estuda isso, a gente também estuda sustentabilidade. Basta depois você ir se especializando em qual setor você quer da sustentabilidade, mas lá dentro a gente já entendeu, por ser internacionalista, sabe? É muito legal, né? Eu acho que a gente sabe, né, enquanto estudante ou formados em RI, do quão amplo é e quantas portas se abrem após relações internacionais, né? Então, depois de ter feito o curso, as especializações e as áreas que você pode trabalhar. Falando em trabalho, né, a gente falou um pouquinho, né, você contou um pouquinho da sua trajetória, e aí agora eu queria puxar um pouco essa sardinha para essa visão ampla que você tem. Primeiro que vem do seu curso e também do seu trabalho. A gente sabe que as ligações entre o setor público, o setor privado, a academia e a sociedade civil, muitas vezes sociedade civil organizada, né, na forma de OSCs, elas são sempre muito comentadas em temas de relevância internacional. Tendo atuado nesses setores, Camila, que análise pode ser feita sobre o relacionamento entre as diferentes frentes e como a cooperação entre todos esses setores, como sociedade civil, junto com o governo, junto com o setor privado, junto com a academia, as universidades, ela pode ajudar para um desenvolvimento sustentável. E aí, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Eu acho que esse é o ponto essencial, né? A gente não chega em lugar nenhum sozinho. A gente sempre precisa ter essa parceria de alguma forma, né? E quando a gente está falando de território, a gente está falando de tudo que faz parte daquele território, né? Uma vez me perguntaram, a gente estava fazendo um processo de planejamento urbano, quais vocês acham que são os atores principais para esse exercício? Eu falei assim, todos que vivem no território. Mas a gente não pode selecionar só a Secretaria de Meio Ambiente, e aí só esse grupo aqui. Eu falei, não dá. A gente precisa falar com a Secretaria de Obras, a gente precisa falar com o saneamento, com defesa civil, a gente precisa falar com os jovens, né? A gente precisa falar com o grupo de mães, a gente precisa... Todo mundo que faz parte do território, e é literalmente todo mundo, porque alguém está em algum lugar, então literalmente todo mundo, a gente precisa se unir para ouvir todas essas vozes e entender como que o planejamento urbano, quando o planejamento daquele território pode melhorar a qualidade de vida não só das pessoas, porque quando a gente fala melhorar a qualidade de vida, a gente pensa em grupos excluídos, né? Em bairros humildes. Não, né? A gente que não está nessa situação, é isso. É qualidade de vida levar 2 horas para ir trabalhar? Não é, né? Não é. E isso é falta de um planejamento urbano sustentável, né? É qualidade de vida ter que comprar de um mercado caro, cheio de agrotóxico? Não é. O ideal seria eu estar perto de um fornecedor que me desse opções, né? Que fosse um preço mais acessível. Então, assim, e para isso, em todas essas minhas falas, eu com certeza passei por um setor privado, seja uma grande empresa ou um empreendedor, um MEI, um microempreendedor. Eu passei aqui por administração pública, né? Eu passei aqui também por academia, universidades, que são a fonte de dados científicos. Não se faz nada sem dados científicos, né? Não se deve fazer nada sem dados científicos. Nenhuma decisão, setor privado, setor público, deve ser feito sem base em dados científicos, dados comprovados. Então, é a universidade, sai de lá, né? Sai de lá. Então, sem aquilo, o setor privado não toma decisão acertada, a administração pública não toma decisão acertada, nós, como os indivíduos, também não temos informações suficientes para um voto, para uma compra, para usar os nossos 2 poderes.
Então, qualquer coisa que a gente for falar aqui, a gente vai necessariamente passar por uma ONG, por uma academia, por um setor privado, pela administração pública. Eles precisam trabalhar juntos. E isso vem acontecendo cada vez mais com mais frequência, né? Muito por conta da primeira questão que a gente estava contando, do aumento do engajamento, né? Então, um Pacto Global, por exemplo, um Instituto Ethos, são instituições que lidam com ODS relacionados a setor privado especificamente. E aí o ICLEI, a ONU, trabalha com a administração pública. E tudo isso a gente está sempre envolvendo alguma organização, alguma ONG, alguma outra academia para trazer os nossos dados científicos. Então, não tem como eu não enxergo como a gente fazer de forma que realmente a gente encontre uma solução eficiente, eficaz, robusta e completa se a gente não envolver todos os setores que fazem parte de um território. Nossa, é muito interessante isso da cooperação, né? E o como a gente sente, né? E a necessidade de ocupar esses espaços, né? A gente tem que saber que esses espaços são nossos, que a gente pode, que a gente deve estar ali, né? Se a gente tem, é mais comum agora nos municípios, um conselho de meio ambiente, então que participemos do conselho de meio ambiente, que possamos ser ouvidos, né? Que a gente faça a nossa voz chegar até onde ela tem que chegar para os tomadores de decisão, sem dúvida, que em muitos casos também somos nós, né? Bem interessante. A gente falou um pouquinho agora, né, nessa pergunta já das universidades, mas como boa parte do nosso público ainda são universitárias e universitários, muitos deles formandos em RI ou recém-graduados, eu queria puxar um pouquinho mais de como você vê o papel das universidades na construção de uma sociedade em prol de um desenvolvimento sustentável. E também agora, né, tendo passado e atuando na área, que dicas você daria para estudantes, né, de RI, mas também de outros cursos que desejam atuar e trabalhar nessa área com sustentabilidade? Bom, o papel da universidade é isso. Nenhuma decisão deve ser tomada sem base científica, né? E quando a gente fala base científica, não necessariamente a gente está falando de números, assim, a gente pensa em ciência, né? A gente pensa em tecnologia, em inovação e tal. Mas uma pesquisa, por exemplo, de antropologia é uma base científica, né? Então, o papel da universidade é crucial, não só para a sustentabilidade, mas assim, para a gente viver, gente. As coisas precisam ser baseadas em ciência, né? E aí a dica que eu dou para quem quer seguir esse ramo é realmente aproveitar, porque a gente está num momento assim de aquecimento desse campo, muito também voltado por conta da pandemia, né? Então, a gente está vivendo um processo que é um processo justamente de avanço do homem, da falta de sustentabilidade, avanço do homem para a natureza. A gente está vivendo essa pandemia, mas zoonoses, que são doenças que vão do animal para o ser humano, e o ser humano não tem imunidade suficiente para receber aquele vírus, aquela bactéria, já são dos maiores gastos mundiais há muitos anos. É que hoje a gente está vivendo essa pandemia e que, pela previsão científica, não vai ser a única se a gente não mudar o nosso formato de sistema e de funcionamento. Mas há muitos anos a gente já gasta muito com zoonose. E por que existe zoonose? Porque a gente está avançando na natureza, né? A gente está avançando num campo onde não é nosso, onde está ali de outros animais, de outras espécies. Nós, como uma única espécie do planeta, parte de várias outras espécies, né? A gente está avançando frente a outras espécies. Então, a gente está vivendo esse momento de aquecimento das pessoas entenderem a sustentabilidade e o mercado também está se aquecendo com isso. Então, acho que isso é um bom momento, né, das pessoas. Então, tá borbulhando não só vagas, mas cursos, né, especializações, palestras, campos abertos, né? Então, aí, Instagram, tal, YouTube, você consegue aprender muito mais fácil hoje o assunto. Mas uma dica principal que eu dou é você realmente investigar e entender qual que é a área da sustentabilidade que te agrada mais. Porque é isso, a gente tem várias áreas, né? Eu escolhi o braço de meio ambiente, dentro do braço de meio ambiente, a mudança climática e o planejamento urbano em específico. Mas tem outras áreas, né? Tem áreas mais voltadas para a biodiversidade, soluções baseadas na natureza, tem as áreas voltadas para gêneros, para LGBTQI, tem áreas. Então, assim, a sustentabilidade é muito ampla.
escolher o que você vai se especializar e no que você vai, o que te agrada mais, e aí ir atrás disso, estudando sobre aquele assunto, vendo as instituições e as empresas que trabalham com aquele assunto, para você conseguir se inserir dentro desse mercado. Que legal. Que de fato é amplo e que bom que está crescendo, né? Porque é muito necessário mesmo. Bom, para mim uma pena, mas a gente vai se encaminhando para a nossa última perguntinha. O papo está muito legal, muito bacana, mas eu queria trazer algo de agora, que assim como a área está quente, as vagas também estão, está crescendo muito. A gente sabe, né, que mudança climática, as queimadas na Amazônia e no Pantanal e o desmatamento fizeram parte do debate das brasileiras e dos brasileiros no ano passado, não tem muito para onde fugir. E a gente ainda está debatendo muito esse ano, né? Obviamente que perde para a pandemia, mas são assuntos muito falados e que por vezes estão relacionados, né, com a própria Covid-19. Camila, a gente está atrasado em relação a uma política ambiental mais eficaz no país? A gente está no caminho certo? Como está o Brasil hoje em relação a essas políticas ambientais? Olha, o Brasil raramente está atrasado em políticas, em regulamentação. Nós somos um dos países que tem uma das melhores regulamentações ambientais, né? O que a gente está atrasado é na fiscalização dela, é no cumprimento das leis, dos planos, dos programas, enfim, dos projetos, né? Houve aí um desmantelamento da estrutura governamental nacional relacionado com mudança climática, mas as leis existem, os programas existem, os planos existem, eles não são cumpridos. E eles estão sempre sendo atacados de forma a serem modificados. Mas a gente não está atrasado em regulamentação, a gente está atrasado em ser cumprido e isso realmente virar uma agenda de Estado e não de governo. Né? Governos vão embora. Como que a gente faz com que a sustentabilidade e o meio ambiente vire uma agenda de Estado? E nisso o setor privado está ajudando, porque muitas coisas estão sendo avançadas a partir de novas tecnologias, inovações, menos poluentes, energias renováveis, eficiência energética, eletrificação de frota. Muita coisa está vindo a partir do setor privado. Por quê? Porque lá fora a cobrança é real já. Os países em desenvolvimento hoje, os bancos internacionais, eles não financiam coisas que vêm de desmatamento, eles não financiam mais, não compram mais coisas que vêm de uma produção insustentável. Então, essa cobrança toda está acontecendo internacionalmente e sim, o Brasil perdeu muito do seu espaço nessa discussão internacional, né? O tanto que a gente ganhou, na época que eu estava na faculdade, inclusive, a gente tinha um boom, né? 2007 era um boom o Brasil era o cara em falar de sustentabilidade, de metas climáticas e tal. E a gente foi perdendo ao longo dessa última década aí, principalmente, a gente foi perdendo bastante esse espaço, mas o Brasil é o Brasil, né, gente? A gente tem uma importância em biodiversidade, e não só da Amazônia, estou falando de Mata Atlântica, estou falando de Cerrado, né? Estou falando do Pantanal. A gente tem uma importância de biodiversidade para o mundo. Esse é o grande princípio de mudança do clima. O clima é um só, no mundo inteiro. A gente tem subclimas, mas o clima é um só. Então, o impacto na Amazônia, o impacto no Saara, o impacto lá na Austrália, impacta o clima inteiro. Todos nós seremos afetados. Então, é isso, a gente está precisando de uma eficácia, talvez, no cumprimento dessas legislações e, claro, defendê-las, né? Defendê-las, porque sim, elas em algum momento estão sendo atacadas para serem modificadas, e aí sim a gente teria um atraso muito grande dentro do Brasil em questão de políticas e regulamentações. Muito interessante, de fato, né? Às vezes a gente tem tanta legislação, tanta regulamentação, isso acaba se perdendo, né? Camila, obrigado. Não sei se quer fazer uma fala final antes que a gente se despeça. Nossa, não, eu quero super agradecer, porque é uma delícia conversar sobre relações internacionais, eu adoro. E super, assim, incentivar vocês, porque é uma área incrível. Todo mundo que acaba a faculdade sempre fala assim, por que eu fiz essa profissão? Não, gente, sigam firmes, porque é muito legal fazer relações internacionais, é um campo super amplo, e sustentabilidade é a cereja do bolo do internacionalista. Então, muito obrigada pelo convite, adorei. Que legal, maravilhoso. A gente agradece todo mundo também que está vendo esse vídeo, que possa ter contribuído muito para vocês, assim como contribuiu muito para mim esse bate-papo hoje com a Camila Chabar. A gente lembra também que o Insere é uma entidade feita
por e para alunas e alunos de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Se você tem alguma sugestão, um tema que você gostaria de ver aqui nos nossos bate-papos, fiquem à vontade para nos enviar. Em nome de toda a equipe do Insere, eu, João Pedro, vou me despedindo, agradecendo novamente a Camila. Não esquece de se inscrever no nosso canal para ficar ligado em todas as novidades que a gente está trazendo. E também, se você gostou, deixar o like nesse vídeo. Então, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo do Insere, gente.